Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Moisés, segundo livro de Moisés, livro do Êxodo. Já sabemos que o original desse nome, ou o nome desse livro, começa com a palavra nome, né? Mas aí a nossa palavra em português de origem grega, Êxodo, tanto de origem grega como em inglês também, exit, lembra a saída do povo, realmente, do cativeiro egípcio para a terra prometida. Então nós temos aí diante dos nossos olhos, certamente, a palavra do nosso Deus. Começamos a exposição de Êxodo, capítulo 1, e fomos do verso 1 até o verso 14, e hoje nós leremos do verso 14 até o capítulo 2, versículo 10. Versículo 15 do capítulo 1 até o versículo de número 10 do capítulo 2. Êxodo, nós começamos então a exposição desse livro da Antiga Aliança, na verdade o terceiro livro, né? Trazendo uma tradução portuguesa para nós expusemos aqui para os irmãos a 1º e 2º Samuel e agora o livro de Êxodo. Vamos então atentar bem à leitura de Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 15 até o versículo 10 do capítulo 2. Diz assim a infalível palavra de Deus, palavra de salvação. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue às parteiras ou à parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todos os filhos deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Senhor Deus, teu evangelho está diante dos nossos olhos. O evangelho já no livro de Êxodo, muito claro, muito nítido, de maneira maravilhosa, mostrando a salvação, mostrando o libertador,
mostrando o poder de Cristo sobre o poder das trevas, mostrando o quanto nós podemos confiar no nosso Salvador. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha agora ao nosso encontro e fale ao nosso coração, fale aos nossos ouvidos, que nós possamos, ó Pai, estar de ouvidos abertos para entender a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, para pregar a Tua palavra, Senhor, depois de ouvir, pregar a Tua palavra, possamos vivê-la em nossas vidas, por amor do Teu nome. Se há alguém aqui que não foi convertido ou convencido da Tua palavra, da verdade e do juízo, que o Senhor venha convencê-lo ainda hoje, por Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou a Moisés para escrever o livro de Êxodo. Nos abençoa, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Ouça uma porção de uma reportagem que encontrei na internet. Lei anti-aborto pode impactar produções da Disney, Netflix e Warner. Empresas de entretenimento consideram parar de filmar no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em resposta à lei regional que proíbe o aborto. Algumas das maiores empresas de entretenimento do mundo, incluindo essas 3 que citei, disseram esta semana que podem vir a parar de produzir filmes no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em resposta a uma nova lei anti-aborto local. No início de maio, o governador da Geórgia, Brian Kemp, assinou uma lei que criminaliza abortos a partir de aproximadamente 6 semanas de gravidez prevista para entrar em vigor em janeiro que vem, do ano que vem. Isso foi uma reportagem de 2019 que encontrei aí na internet. Interessante, irmãos, essa reportagem, porque todas essas produtoras, Netflix, Warner e tantas outras, né, que nós assistimos e que nos servem aí para seus filhos, na hora que você bota eles para assistir, para entretenimento, essas coisas, a gente muitas vezes não toma cuidado, mas elas são cheias de ideologias, cheias de ensinamentos errados, entre os quais se encontra o ensinamento antibíblico acerca da vida das crianças. Eles são a favor de aborto. Inclusive, eles ameaçaram não ir mais, não produzir nada lá no estado da Geórgia, caso essa lei fosse aprovada. Ou seja, uma rejeição total a um princípio bíblico de que crianças devem viver. Mas essas aqui são poucas, são uma das muitas, na verdade, apenas uma das muitas propagandas que existem aí a favor do aborto. Fazemos um serviço rápido e seguro. Está grávida? É um problema para você? É um peso? Venha para cá, a nossa clínica cuida de você. Países como a China, por exemplo, é um país que luta contra a natalidade, o nascimento de crianças. Eles são contra isso. Tanto que se você tem um número X de filhos, você pode até pagar uma multa, às vezes até sanções piores da lei. Mas minha pergunta é, qual tem sido o nosso procedimento enquanto cristãos? Nós vimos no domingo passado, no livro de Êxodo, que Deus preserva o seu povo, quando o seu povo cumpre um princípio da aliança, um pacto, que diz que os filhos de Deus cresciam numericamente, passou de 70 a milhões, rapidamente. Deus preserva o seu povo por meio do crescimento natural, o pacto social, ou, na verdade, o mandato social, ter filhos, multiplicar, encher a terra. Um princípio bíblico claro. Mas nós vivemos numa época, irmãos, em que as pessoas não gostam muito dos princípios bíblicos. Em que mulheres estão abraçando princípios anticristãos, não somente mulheres, mas homens, conduzindo mulheres a clínicas de aborto, para que elas ali assassinem crianças. Esse não é um princípio bíblico. Obviamente, irmãos, existe uma série de questões que precisam ser observadas no contexto, mas nós, enquanto cristãos, não podemos ser a favor de morte de crianças dessa maneira. Por quê?
Simplesmente, irmãos, porque na soberania de Deus e na responsabilidade humana, quando nós entendemos isso muito bem, nós sabemos que Deus, na sua soberania, Ele preserva o seu povo, mas Ele utiliza meios para essa preservação. É quando eu e você fazemos a nossa responsabilidade que Deus nos preserva. É por isso que nesse texto, do capítulo 1, do versículo 15 até o capítulo 2, versículo 10, nós podemos ver aqui essa preservação de Deus por meio da sua soberania e por meio da responsabilidade humana. Todo o tempo quero mostrar para você soberania de Deus e responsabilidade humana. Pastor, Deus é soberano ou eu sou responsável? As duas coisas. Deus é soberano. Deus determinou tanto os fins quanto os meios. Deus determinou, certamente, irmãos, a preservação da vida, mas isso por meio da igreja. Porque eu acredito que se existem clínicas e pessoas que endossam o aborto, a igreja tem que trabalhar também, fazer alguma coisa, nem que seja abrir futuramente uma clínica, para mostrar e para trabalhar pela vida. Pela vida. Nós não somos a favor da morte, nós somos a favor da vida, e principalmente de crianças inocentes, que não têm nenhuma culpa em relação ao que foi feito pelos seus pais. Nenhuma culpa. Você tem esse tipo de amor? Deus tem colocado esse tipo de sentimento no seu coração? Eu queria então que você lesse comigo esse texto, entendendo soberania de Deus e responsabilidade humana. E o primeiro ponto que eu queria observar dentro da responsabilidade humana, que eu vou mostrar também soberania de Deus, agindo dentro da responsabilidade humana também, é que há alguns momentos, irmãos, nós devemos defender, nós devemos respeitar todas as autoridades. Todas as autoridades que existirem, eu e você, nós temos que respeitar. Mais uma vez, nós temos que amar a todos. Nós temos que respeitar a opinião dos outros, não vamos concordar com os erros. Vamos respeitar a opinião dos outros, não vamos concordar com seus erros. Nós vamos respeitar todas as autoridades, desde que elas não mandem a gente fazer uma coisa antibíblica. E aqui, dentro da responsabilidade humana, em uma posição bíblica, nós vemos Sifrá e Puá, que tem o nome delas aparecendo unicamente aqui na Bíblia, uma vez somente. Nós vemos essas mulheres fazendo uma coisa dentro da responsabilidade humana extraordinária, que é desobedecendo a lei dos homens, quando ela vai de encontro à lei de Deus. Vou repetir, na responsabilidade humana, você tem a tarefa de desobedecer o Estado quando ele vai de encontro. Por isso que, veja bem, nós não podemos assim, orar, Senhor, vem de encontro ao teu povo. Não, isso não é uma expressão correta. De encontro ao teu povo, vem lá para pisar, né? para castigar. Isso aí de encontro. Senhor, vem ao nosso encontro. Então nós não podemos ir de encontro à lei de Deus. Nós devemos ir ao encontro da lei de Deus. Nós precisamos estar de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos estar de acordo com a lei de Deus. E também respeitar as autoridades. Presidentes, juízes, governadores, desde que eles não obriguem a gente a fazer aquilo que a Bíblia condena. E aqui eu quero mostrar a responsabilidade humana de Sifrá e Puá, desobedecendo a autoridade quando ela manda fazer aquilo que Deus proíbe. Matar crianças. Veja comigo, por favor, versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras. O rei ordenou. Ele chegou para as parteiras hebreias e deu uma ordem, mas uma ordem antibíblica. Matem as crianças. Irmãos, isso eu não posso obedecer jamais uma ordem dessa. Se mandarem eu fazer uma coisa antibíblica, eu não posso obedecer. Porque, como disse Pedro, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. E isso pode custar a nossa liberdade. Isso pode custar até a nossa própria vida. E aí, é dito aqui que elas, versículo de número 6, dizendo, quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for homem, né? Matai-o.
Mas se for mulher, que viva. Veja bem, olha o que está sendo dito aqui. Até mesmo Faraó entendeu um princípio que o movimento, às vezes o movimento feminista, não entende. Que princípio é esse, pastor? O princípio que, de fato, o homem, ele representa uma força. A mulher é tão importante quanto o homem. Nós vimos isso hoje pela manhã. Jamais pode haver discriminação dentro da igreja. Jamais, irmãos. Mas nós sabemos que o homem é a força do lar. A mulher é a formosura do lar. Por isso que Deus, quando fez todas as coisas e fez a mulher, Ele disse, é muito bom. Todas as coisas Ele diz, é bom. Ele disse, é bom. E quando fez a mulher, é muito bom. A mulher a formoseia a criação. Mas o homem é a força do lar. Então Faraó sabia muito bem que ele devia matar quem? Homens. Que representava força no exército de Israel. Não adianta querer os mesmos direitos dos homens nessa hora. De jeito nenhum, né? Ah, não, eu quero ter os mesmos direitos dos homens, eu quero morrer também. Igual eles morrem na infância. Não. Veja bem como esses movimentos, eles são avessos às Escrituras. Avessos às Escrituras não tem nada a ver com um princípio bíblico. Mas veja bem, ele diz, vou matar os homens. Olha o versículo 17. As parteiras, porém, contudo, em um contraste com a lei que foi dada, olha o que essas mulheres fazem. As parteiras, porém, temeram quem, irmãos? A Deus. A quem você teme, irmãos? Eu temo a Deus, por isso eu respeito o presidente. Eu temo a Deus, por isso eu respeito o governador. Porque Deus manda eu respeitar. Desde que eles não mandem eu fazer aquilo que Deus condena. Porque na hora que Ele mandar fazer aquilo que Deus condena, eu tenho que fazer como se frai pro ar. Eu temo a Deus. O que você tem feito quando existem leis, como por exemplo, aquela que diz que você não deve disciplinar o seu filho? O que você tem feito com esse tipo de lei? Mais uma vez, irmãos, eu não prego anarquia, não prego desobediência às autoridades, pelo contrário, respeito total. Mas eu não posso respeitar as autoridades acima de Deus. Deus está acima de qualquer coisa na minha vida. Não terás outro Deus diante de mim, disse ele. Aí ele deu os 10 mandamentos. Ele deu os 10 mandamentos. Então você tem vários princípios, muitas vezes leis no nosso país, em outros países, que vão de encontro à lei de Deus. Elas vão de encontro à lei de Deus. E as parteiras nos dão uma lição hoje, que dentro da responsabilidade humana, minha tarefa é fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Mas as parteiras, porém, temeram a Deus, né? Elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Você sabe que desobedeceu o rei do Egito? Você que era imperador, que era tido como uma divindade, disse isso no sermão passado. Desobedecer a esse imperador, a esse rei do Egito, era a pena de morte, certamente. Ia morrer. Certamente iria ser executado. Mas essas mulheres, e para vergonha de homens, que muitas vezes são mais frouxos do que as mulheres, se frai pro ar, mostraram muita coragem para os homens, envergonhando, não elas, mas envergonhando os homens que negociam a lei de Deus por qualquer coisa. Porque, infelizmente, as mulheres são mais tementes a Deus do que nós. Muitas vezes, até dentro de casa, elas leem mais a Bíblia que nós, homens. Elas estão mais preocupadas com os filhos. Elas estão mais preocupadas com a dedicação dos filhos a Deus. E a palavra de Deus, para mim e para você, nessa noite, no que diz respeito à nossa responsabilidade, é nos envergonhemos enquanto homens, porque deveríamos ser a coragem do lar, sermos tementes a Deus dentro do lar. Quando na verdade as mulheres se destacam dentro de casa. O nome dessas mulheres só aparecem aqui. Os nomes delas só aparecem aqui.
mas elas entraram na história e hoje nós estamos aqui pregando o Êxodo, mostrando o que é ser temente a Deus, o que é temor ao Senhor, mesmo quando existe uma lei contra Deus. E as mulheres se destacando, e os homens, quando deveriam estar nas reuniões de orações, se nós fizermos uma reunião de oração, a maioria de mulher. Por que elas são mais tementes? Por que a SAF é maior do que a UPH sempre? Mesmo levando em conta, salvaguardando o princípio de que existe mais mulher do que homem? Sempre um número exorbitantemente maior? Por que a reunião da SAF é sempre mais organizada? Por quê? Porque muitas vezes é até a mulher que tem que trazer o filho na igreja, porque o pai ficou assistindo televisão, fica fazendo qualquer outra coisa. E as mulheres, dentro da sua responsabilidade, elas vêm mostrar o princípio bíblico para nós. Que Deus fale a mim e a você, que nós somos homens hoje, e nos bote como cabeça de fato, de verdade, das nossas casas. Amém. Dentro da responsabilidade humana, quando nós tivermos que, entre Deus e os homens, é o princípio do apóstolo Pedro, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A tendência hoje, pastor, é que a mulher seja o líder. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A tendência hoje, pastor, é que não haja diferença nem de função dentro de casa entre homem e mulher. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa o que os homens vão dizer. A palavra de Deus é o meu guia todo o tempo, porque eu temo a Deus mais do que qualquer outro ser humano. Amém. Amém. Versículo de número 18. Veja ainda comigo, irmãos, que Deus, em sua soberania, Ele age a despeito da responsabilidade humana. Porque é dito aqui no versículo de número 18 o seguinte: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Ele chamou, irmãos, e mandou elas prestar conta. Por que vocês deixaram esses meninos vivos? Era para vocês terem matado esses meninos. Era para não deixar nascer. Não podia nem nascer, matava lá dentro mesmo. Não podia vir. Aborta. Aborta imediatamente esse nascimento. Por que vocês desobedeceram? E essas mulheres mostram que, a despeito delas serem fiéis a Deus, temerem a Deus, elas são seres humanos e precisam de um Salvador, de um libertador que não é Moisés, mas é Cristo. Porque elas também pecam. E elas mentem. Porque, olhando, e eu fiz questão de olhar vários comentários nesse texto, vários comentários, olhar no original. Mas veja bem, o que é dito aqui por alguns comentaristas não é que elas mentiram, mas pelo menos elas omitiram alguma coisa. Em algum momento elas deixaram de executar o que o rei mandou. Mas na hora que o rei chamou, elas ficaram um tanto quanto com medo e deram uma informação, ou pelo menos uma parte da informação. Elas disseram aí no versículo 19: responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Isso aqui eu não duvido, elas devem ser mais vigorosas mesmo. São vigorosas. E antes que ele chegue, a parteira já deram à luz os seus filhos. Mas a ordem do rei é que eles fossem executados, que não nascessem. Não, porque chegou lá. Não mentiu, não. Alguns comentários vão dizer, não quer que elas tenham mentido. Outros vão dizer que a mentira, e por incrível que pareça eu vi isso também, né? Que a mentira delas foi justificada pela causa. Os fins sempre justificam os meios, nem sempre. Porque ainda que seja para um fim correto, você não pode mentir, irmão. Você tem que falar a verdade. Meu filho me obedeceu, disse que tem o bicho papão lá no fundo de casa. Não passe da cozinha, meu filho, porque lá tem um bicho. Você está mentindo para o seu filho. Pastor, mas é para ele me obedecer. Mas mentindo? Não pode.
Porque como disse certa vez alguém, né, disse o seguinte, porque se esse princípio moral pega, ele acaba com todos os mártires da face da terra. Todos os mártires. Porque os mártires poderiam dizer o seguinte: eu vou mentir, vou negar Jesus, mas é só para me salvar da morte. Eu nego a Cristo. Porque os fins justificam os meios. Para viver, eu nego a Cristo. Não, irmãos. Mas existe mártir, porque nem quando eles eram executados, como foi o caso de John Huss, quando a igreja chegou para ele e disse: negue, John Huss, tudo aquilo que você falou, e ele tinha pregado que Cristo é o cabeça da igreja, e não o Papa. Ele disse: negue isso. Ele disse: não nego não. Você vai morrer, tudo bem, vou morrer. Chegaram com a tocha por trás deles, ele disse: não precisa vir por trás, pode vir pela frente, porque se eu tivesse com medo eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Então, irmãos, eu admiro muito Cifrá e Puá, porque elas tiveram mais coragem do que eu, pode ter certeza. Mas também elas eram seres humanos, e Deus agiu poderosamente a despeito do erro delas, a despeito da mentira delas. Porque é assim que Deus faz. Na sua soberania, os seus propósitos são sempre executados quando nós fazemos a nossa parte. E até quando nós não fazemos, até quando nós erramos, Ele tem misericórdia de nós. E aqui, irmãos, realmente essas mulheres, elas foram tementes a Deus. Elas não foram perfeitamente tementes a Deus, porque temente a Deus perfeito só foi Cristo. Mas elas foram tementes a Deus. E o texto é claro em dizer isso. Versículo de número 19. Responderam as parteiras, elas deram a resposta. Versículo 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Deus salvou uma nação, irmãos, por causa daquelas mulheres, ou por meio daquelas mulheres. Responsabilidade humana. Deus salvou a nação. Fale sobre a vida. Se tem uma pessoa que você conhece que quer abortar, fale com ela, não aborte não. Fale de Jesus Cristo para ela, que dali pode sair um filho de Deus, ou até ela mesma pode ser convertida. Ou talvez você tenha até que fazer o que uma ímpia fez nesse texto, a filha de Faraó adotou a criança. Veja comigo, por favor, o que ele disse no versículo 20, né? E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou. Deus fez bem a elas. Por quê? Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu famílias felizes. Família. Ele deu família para aquele povo que defende a vida. Interessante que tem muita gente nesses movimentos antibíblicos que tem a família destruída, que não tem família mais. Lutou tanto pelos direitos e esqueceu do casamento. Porque Deus preserva aquelas famílias que seguem os princípios bíblicos, irmãos. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, quero lembrar a mim e a você, porque é um princípio que nós já conhecemos, é que Deus age a despeito daquele dia que você falhou, que você como um pai foi negligente, que você como uma mãe foi negligente, e você olha para o seu filho e diz: Deus salvou meu filho, mesmo eu sendo pecador, pela graça, somente pela graça. E veja comigo ainda, irmãos, quando ele diz assim no versículo 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, não mais agora somente as parteiras, mas a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo para serem comidos pelos crocodilos. Que eles sejam lançados no Nilo, sejam afogados, que eles morram lá dentro. Não somente aborto, não. Porque é isso que acontece, irmãos. O ser humano nunca está satisfeito em quebrar um princípio bíblico. Hoje se dá, eu quero dar direito para isso. Você vai dar direito para o ser humano se satisfazer até ele não ter mais fim? Você imagina se nós formos fazer tudo que as pessoas querem, irmãos? Pois é isso que se luta hoje, levanta a bandeira: eu quero me satisfazer, eu quero ter o meu direito de fazer o que eu quiser. Não, você não veio para esse mundo para fazer o que você quiser. Existem normas, leis. Porque se cada um fizer o que quiser,
Tem coisa que esse aqui quer matar aquele outro, e aí? Como é que é isso? Ah, não, mas isso aí entrou no direito do outro, mas essa é a sua visão, porque no mundo relativista eu tenho a minha visão de mundo, esse aqui tem a visão dele, porque relativismo, não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Ele não tem a Bíblia como verdade. Qual é o padrão que eles vão basear uma lei? Em quê? No relativismo, irmãos. No coração deles. Infelizmente, no nosso país, às vezes as leis são feitas desse jeito. Um coração de seres humanos, sem basear em lei, em princípio moral absoluto nenhum. E o que nós temos? Nós temos pessoas querendo ensinar sexualidade para as crianças nas escolas. Do jeito que eles querem. Ideologia de gênero. Ensinar coisas terríveis. Tem cartilhas aí que são assustadoras de arrepiar. E se nós não lutarmos contra isso, nós vamos viver numa verdadeira Sodoma. Por isso, irmãos, que você e eu temos responsabilidades diante de Deus. E eu acho incrível isso aqui, que agora é dito, né? Que ele disse, lança no Nilo, mas as meninas deixa elas viverem. Você lança, então mata todos os homens, porque a ideia é matar a força de Israel. Matar o vigor de Israel. Irmãos, ainda que não tenha uma lei que mate homem, mulher, criança, hoje especificamente, vai lá e mate, mas existe não somente a questão do aborto, né, que incentiva isso, mas tem a morte espiritual, que é muito pior, que tem um incentivo a coisas antibíblicas nas escolas hoje terríveis. E eu queria que vocês entendessem uma coisa em nome de Jesus. Quando vocês receberem os livros dos seus filhos, leiam esses livros. Porque tem muita coisa aí que é de assustar. Leia os paradidáticos. Dê uma observada, porque às vezes eu vou deixar na escola, pastor, meu papel é botar na escola lá e vou embora. Cuidado, porque às vezes você está matando seu filho espiritualmente. Está entregando para um evolucionismo cego. Simplesmente colocou lá evolucionismo total. Não. Ensine o seu filho. Lute por ele. Mas ainda a responsabilidade humana continua e a soberania de Deus também. Veja comigo o que é dito na responsabilidade humana, versículo 1 do capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher descendente de Levi. Dentro da responsabilidade humana, dois filhos de Deus da mesma tribo se unem, porque o princípio é povo de Deus se une com o povo de Deus. Dentro da responsabilidade humana, irmão, para a preservação do povo de Deus, para que tenha uma linhagem santa, nós pregamos contra o casamento em julgo desigual. Nós pregamos o casamento de povo de Deus com o povo de Deus, filho de Deus com filho de Deus. E diz aqui, olha, que na responsabilidade humana, pastor, Deus é soberano, Ele vai me mandar um varão, do jeito que Ele quiser, uma varoa, do jeito que Ele quiser. Case dentro. A nossa confissão de fé, a confissão de fé da igreja presbiteriana, baseada naquilo que Paulo ensina, Antigo Testamento, vai dizer o seguinte, que é lícito ao crente casar no Senhor. O que é casar no Senhor? É casar-se com o Filho de Deus, casar-se com a filha de Deus. Então ele diz que dentro da responsabilidade humana aqui, irmãos, dois servos de Deus se unem. Por quê? Porque a ideia, e eu já li esse livro do Apocalipse, esse texto do Apocalipse para vocês várias vezes, e ontem foi a última vez na nossa cantata, quando nós vimos Apocalipse 12, que o dragão, ele quer matar o filho da mulher. E como é que ele faz isso? Dessa maneira aqui, usando no Egito Faraó, usando no Novo Testamento Herodes, e também ele faz por meio de ideologias, por meio de casamentos errados. Versículo de número 2 vai dizer o seguinte: e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Porque quando dois filhos de Deus se unem, quem fez preparação para o casamento comigo foi uma das coisas que eu ensinei. E no dia do casamento eu sempre repito:
os propósitos do casamento, um deles é propagação da raça humana. Cadê o Simei e a Micaela? Ali. Aqui o Lucas e a Janaína. Para que serve o casamento? Um dos propósitos do casamento, o primeiro é auxílio mútuo. O segundo é propagação da raça humana, da imagem e semelhança de Deus. Então, 2 jovens da igreja se unem. E eu digo assim, que Deus te dê muitos filhos. E às vezes ainda tem gente que diz assim, Deus me livre. Não. É bênção, irmãos. É bênção. Bênção de Deus. Não foi eles que disseram não, tá? De jeito nenhum. Ele só diz assim, mas preocupado quando eu digo que Deus vai dar 10 filhos, né? Aí ele diz, pastor, por favor, me anele na oração. Então, os 2 jovens se unem e têm um filho, né? E aí diz que vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Irmãos, às vezes a tradução realmente ela não ajuda muita gente, por isso assim, que é importante mesmo o pastor ir ao seminário, estudar as línguas originais. Está aí o nosso irmão seminarista Zé Marcos se preparando, estudando o hebraico, né, irmão? Isso é importante, porque realmente às vezes a tradução não é a melhor mesmo, né? E a ideia aqui de formoso, claro, que toda mãe que o filho nasce, ela vai dizer que o filho dela é o mais lindo do mundo, não é não? Não é verdade? Ora, o texto diz aqui, vendo que era formoso. A mãe, o menino nasceu, ela vai dizer assim, esse aqui é o mais lindo do planeta. Não é verdade? Então, o que tem de especial aqui? A ideia aqui, abra comigo, por favor, em Atos, capítulo 7. É por isso assim, só uma parêntese, abre parêntese aí, tá? Abre parêntese. É interessante nós observarmos a preparação do pastor. E nós honramos esses irmãos, como é o caso do nosso irmão seminarista, aí, que vai ao seminário, e eu acho importante a igreja investir nisso. A igreja precisa investir nisso. Ensino teológico, ensino bíblico. Ela precisa falar, precisa respeitar, precisa amar. Seminarista precisa de livros. Se você quiser, chega para o seminarista. Qual é o livro que você está precisando, meu irmão? Vai lá e compra um livro, dá para ele. Eu não falei com ele, não. Não combinei nada com ele, não. Eu digo isso que é a importância de nós investirmos numa boa preparação para que nós tenhamos bons sermões. É porque não é mágica. Bom sermão é assim, pastor. Eu quero só o resultado. Não, mas precisa investir. Precisa investir. Precisa de investimento. Ele está investindo em estudos. Está estudando. E nós precisamos, de alguma maneira, também investir nisso. E a igreja já faz um investimento em relação a isso. Mas precisamos ir até além, cada vez mais. São parênteses. Fecha parêntese. Atos capítulo 7, versículo 20. Diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era o quê? Formoso aos olhos de Deus. Vocês entenderam aqui, irmãos? A ideia não é que simplesmente esse rapaz tinha uma beleza física. Porque às vezes até alguém pode botar, não vou botar o nome do meu filho de Moisés, porque é isso que significa bonito. Não. A ideia é realmente, aos olhos de Deus, esse menino era um eleito, era um filho de Deus, era um filho da aliança. E era um separado de Deus para ser uma bênção no povo de Deus. Para ser uma bênção no povo de Deus. E leia mais, hein? Ele era belo aos olhos do Senhor, por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó. Deixa marcado nesse texto aí, que eu vou ler no final, mas volta agora para o texto de Êxodo. Então, dentro da responsabilidade humana, casam dois servos de Deus, a criança nasce, ele é belo aos olhos do Senhor, porque Deus, em sua providência, em sua soberania, elegeu essa criança para ser um libertador, para ser um instrumento. É essa oração que eu quero que você faça. A oração que eu quero que você faça. Que os filhos que nasçam aqui, os filhos da terceira igreja presbiteriana de Ceilândia, possam ser uma bênção no povo de Deus. Amém. Olha o que é dito aí, irmãos. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Olha a responsabilidade humana em cuidar do filho.
Ele poderia muito bem dizer o seguinte: Deus é soberano, Ele vai cuidar do meu filho de qualquer maneira, não precisa eu proteger nem nada. Mas dentro da responsabilidade humana, essa mulher fez o quê? Fez tudo. Fez tudo. Diz aqui, olha, não podendo o pai e a mãe, essa família, né? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Interessante que, mais uma vez, a expressão hebraica, né? Tomou um cesto, a palavra aí, a mesminha para arca. O que Moisés está fazendo aqui é a mesma coisa que como ele está contando a história da redenção, na perspectiva agora de Êxodo, ele está contando a história da redenção, ele utiliza, assim como Deus preservou numa arca a Noé, em uma arca, naquele barco que Deus fez, agora Deus preserva a Moisés, o libertador, numa arca também. É incrível essa teologia bíblica aqui de Moisés. A expressão é a mesma para a arca aí, ele colocou numa arca. E é interessante, irmãos, que não é colocado ao léu, não é colocado aleatoriamente. Olha a responsabilidade humana. Eu quero que Deus proteja meu filho. Sim, mas você faz a responsabilidade humana. Ela coloca tudo dela é projetado. A família coloca tudo projetado. Veja aí, olha. Não podendo, porém, escondê-lo, né? Tomou um cesto, calafetou, né? Ele foi lá e calafetou direitinho para a água não entrar, né? Com betume e com piche. E pondo nele o menino, largou num carriçal, numa estradinha no meio do matinho, na água, numa coisinha que ia dar lá, direitinho na casa da filha de Faraó, irmãos. E a irmã ficou olhando, versículo de número 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Tudo projetado, nada. Às vezes a gente lê, o príncipe do Egito, assistiu, príncipe do Egito. Aí pensa, de repente a mãe pegou o menino, jogou, vai cair na casa de Faraó. Não, irmãos. Soberania de Deus, responsabilidade humana, tudo projetado. Tudo cuidado com esses filmes que a gente assiste, tá? Porque muitas vezes a nossa teologia, ela brota desses filmes e não da Bíblia. É da Bíblia. Um dia desse eu fui assistir um pedaço de uma novela num dos canais aí que nós temos. Meu Deus, não tinha nada a ver com a Bíblia. Não tinha uma parte da Bíblia, nenhuma. Pode dizer assim, não, pegou só um princípio, nada. Tinha até um nome lá que não tem na Bíblia. A nossa teologia muitas vezes brota daí. Eu acho interessante que o filho mais velho, né? E aí, uma aplicação para os filhos mais velhos, a preocupação da filha mais velha, né? A irmã mais velha aí, do menino. Ficou olhando, rapaz. Cuidado. Não sei se aqui tem filho mais velho, né? Cuidado, a responsabilidade de cuidar do irmão. Juntamente com os pais, eles são auxiliares. E não são invejosos, mas são auxiliares. Um cuidando do outro dentro da responsabilidade humana. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Na preservação do povo de Deus. Veja ainda comigo, vamos caminhar para o nosso final. Diz assim, versículo 4. A irmã do menino ficou de longe, versículo 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. E as suas donzelas, então, passeavam por ali, viram o menino. Então, ela mandou a criada ir lá, a filha de Faraó. E abrindo, viu uma criança. E eis o que, irmãos? O que é dito aí? Vamos lá, versículo 6, todo mundo junto? E abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse, é menino dos? Algumas coisas aqui importantes, irmão, muito importante na preservação. Diz que ela abriu, viu a criança, e disse que a criança chorava. Tá ali, nós estamos ouvindo a criança chorando, né? É normal, criança. Não se preocupe se a sua criança chora dentro da igreja, não tem problema nenhum. Eu fico preocupado quando ela não vem para a igreja, fica em casa, eu fico preocupado. Mas quando ela vem para a igreja e chora aqui dentro, eu pregando, não tem problema nenhum. Nenhum mesmo. Deus gosta quando as crianças estão dentro da igreja, nem que chorem lá dentro. Mas Deus gosta de ver as crianças aqui. Aqui é o lugar delas. Não estou dizendo que não posso sair lá um pouquinho, né? Não é isso. Eu estou falando que Deus ama ver os filhos da aliança aqui dentro. Tem gente que se incomoda. Não, a criança tem que ficar aqui dentro mesmo. Aqui é o lugar dela.
E aí mais, ela disse que viu uma criança, ela chorava, e ela teve compaixão. Aí, irmãos, a filha de Faraó, uma mulher sem Deus, se compadeceu de uma criança. Irmãos, dentro da responsabilidade humana, nós, filhos de Deus, precisamos nos compadecer de crianças. Não somente de crianças, de todo tipo de gente. Eu fui adotar o meu filho e antes eu já tinha ido ao abrigo várias vezes. Mas uma coisa me chamou muita atenção quando eu peguei o João Mateus no braço. Interessante que a primeira vez que eu o vi, ele veio direto dos meus braços, agarrou meu pescoço aqui, segurou de um jeito, né? Como que dissesse, esse aqui eu vou ficar com ele, viu? No outro dia eu voltei lá novamente, fui vê-lo novamente, e dei um abraço nele de novo. E aí quando eu peguei ele no braço, uma outra criança estava do meu lado, e ela chegou para a mulher lá, cuidadora do abrigo, e disse assim: ô tia, arruma uma família para mim também. Arruma uma família para mim também. Irmãos, nós precisamos nos compadecer daquele tipo de situação. Se não para adotar, pelo menos para visitar, para cuidar, para entrar num projeto de ajuda. Porque, às vezes, os descrentes estão fazendo isso mais do que nós. No meu caso aqui. Os descrentes estão fazendo mais do que nós. Diz que ela se compadeceu. E disse que viu que a criança era o quê? Era dos hebreus. Como é que ela reconheceu essa criança? Como? Me diga, como? Pela circuncisão. Criança do povo judeu era circuncidada ao 8º dia. Essa criança já tinha 3 meses. Quando ela viu a criança, viu que ela estava circuncidada, ele disse: essa é hebreia. Sabe para que nós queremos que os filhos sejam batizados, nossos filhos sejam batizados? É que para também haja uma distinção entre eles e os outros. Não para eles se acharem superiores, não, mas para que tenham um comportamento diferente, uma ética diferente, princípio diferente, o amor para com todos. Sejam amorosos, benevolentes, compassivos. Será que seu filho é conhecido pelo sinal da aliança? Talvez não fisicamente, porque o princípio lá do Antigo Testamento era com sangue, era uma circuncisão. Hoje é água. Não tem uma marca externa que fica no corpo para sempre. Não existe isso. Mas existe o comportamento. E seu filho será reconhecido por ele. Por onde quer que ele andar, ele recebeu o selo do pacto. Fora isso, ele recebeu a bênção de Deus. Versículo de número 7, diz assim: então, sua irmã, né, a filha, então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã de Moisés, que nós conhecemos muito bem, quem é ela? Miriam, né? Nós conhecemos muito bem sobre ela, e sobre o outro irmão de Moisés, que é Arão. Então a irmã de Moisés, Miriam, chegou e disse o seguinte, né? Olha a responsabilidade humana da filha mais velha, da irmã mais velha. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar das hebreias, que sirva, né, uma das hebreias, para que sirva de ama para essa criança? Olha a responsabilidade, sugerindo: você quer que eu chame uma hebreia? Claro que ela estava se referindo à mãe do garoto. Já dentro da responsabilidade humana, ela disse: eu quero trazer a mãe desse menino, porque ela vai trazer princípios cristãos, ou na verdade, pactuais, porque o cristianismo, né, questão do Novo Testamento, mas o princípio pactual da Igreja do Senhor no Antigo Testamento, ele vai ser ensinado nos princípios pactuais pela mãe dele. Ele disse, então, versículo 8 diz: respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o salário. A mulher tomou o menino e o criou. A mulher o quê? Tomou o menino e criou. E eu vejo um princípio bíblico aqui, irmãos. Principalmente os primeiros anos dos nossos filhos precisam ser perto dos seus pais. Os pais ensinando.
Existe um movimento, você deve ter ouvido falar, veja bem, eu não estou defendendo especificamente, tá? Chamado homeschooling, né? Onde a criança estuda com a família em casa. Eu não sou contra a escola, pelo contrário, sou a favor de escola, principalmente escola confessional. Meu sonho, um dia, é realmente que a nossa igreja ou em outro lugar, a gente trabalhe isso, principalmente eu e minha esposa, nós estou fazendo um mestrado em educação cristã e ela está fazendo uma pós-graduação em educação cristã, porque nós sonhamos realmente com educar pessoas com princípios bíblicos. Né? Então a ideia realmente é ensinar, é trabalhar com escolas confessionais que apliquem princípios bíblicos, como o Mackenzie, que tem um sistema Mackenzie de ensino, né? Obviamente. Existe lá um sistema que, ao invés de colocar o evolucionismo como a teoria verdadeira, coloca ela como uma teoria. E fala de Deus, fala de princípio de oração, ensina a fazer orações. Mas, irmãos, eu falei do homeschooling porque o homeschooling tem um princípio bíblico. É que a família educa a criança. Não é a escola, não. A escola é parceira. Quando ela tem a mesma ideia do pai, ela é parceira. Mas eu quero dizer para você que você, como pai, tem responsabilidade. Foi por isso que Deus colocou Moisés para ser educado pela sua mãe, para que quando chegasse lá na certa idade, no Egito, ele não se desviasse no reto caminho do Senhor. Quando seu filho é educado no princípio cristão, quando chega lá na universidade, ainda que ela não seja cristã, ele vai ser muito mais forte para não se desviar. Porque quantos jovens já se desviaram no período de universidade? Quantos? Eu fico me perguntando, será que faltou a educação pactual? De dentro de casa, oração, leitura bíblica? E aí eu queria conhecer essa questão de homeschooling, e quando eu fui aos Estados Unidos, nós passamos um período, eu e a Ana, um mês mais ou menos, na casa de um colega pastor, que ele levava a gente rotineiramente na casa de uma família que fazia homeschooling. E eu fiquei admirado com algumas coisas. Primeiro, com os princípios cristãos que são aplicados ali. Segundo, com o nível de conhecimento dos adolescentes ali já. Eles tinham um conhecimento fora do comum, de tudo, conhecimento geral de tudo. De tudo. Sabe, pastor, vai conhecer menos. Quem disse? Né? Eu não estou, como eu acabei de dizer, não estou mandando você tirar o seu filho da escola. Não é isso não, irmãos. Estou falando para você aplicar o princípio da educação cristã dentro de casa. Porque se você não ensinar o seu filho pactualmente na educação cristã, se você não ensinar o seu filho, ele vai aprender de onde? A escola vai ensinar? Sem Deus, eles vão ensinar isso? Não, não vão mesmo. E ore para que nós tenhamos, como nós tínhamos antigamente, a igreja presbiteriana, ela abria uma igreja, abria uma escola, abria uma igreja, abria uma escola, abria uma igreja, abria uma escola. Era assim, antigamente. É assim que surgiu o Mackenzie, foi assim que surgiu o 15 de novembro lá em Garanhuns, um colégio que você precisa conhecer. Talvez, aqui tem outro também, pelo menos mais um presbiteriano ou dois, eu não conheço todos especificamente, mas tem um Simonton aqui, tem um colégio também no Gama, que eu soube. Então é interessante isso, a gente orar para que Deus levante escolas cristãs também. Agora finalize aí, porque depois de ser criado, lembre-se, o seu filho precisa sair para o propósito que Deus tem na vida dele. Porque dentro da responsabilidade de Deus, a soberania de Deus, a responsabilidade humana, você tem Deus escolhendo, você tem Deus elegendo o libertador, mas você tem Deus usando pessoas, responsabilidade humana. Versículo 10, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Ele foi tirado de lá. Das águas o tirei. Interessante que a criança, ela cresceu, ela cresce, e ela vai para o propósito que Deus tinha lá, na sua soberania de Deus, na sua soberania. Qual era o propósito? Ser libertador. Aonde? No Egito. Deus vai levantar você no Egito. Moisés não foi para o Egito de graça, foi dentro da soberania de Deus, que já estava prevendo tudo. Ele decretou tudo. Eu queria sair, irmãos, daqui nessa noite, sabe,
com você, entendendo que existe soberania de Deus e responsabilidade humana. Você precisa obedecer ao Estado, sim, desde que ele não te obrigue a desobedecer a Deus. Obedeça ao Estado. Mas ele não pode fazer com que você desobedeça a Deus. Eu quero que você saia daqui reconhecendo que você é pecador. E que muitas vezes você erra e Deus continua sendo misericordioso para com você, como foi para com Sifra e Puá. Eu quero sair daqui, irmãos, implantando o sentimento de compaixão para com os necessitados. Não somente crianças, mas adultos, jovens, que precisam de ajuda. E talvez você possa ajudar alguém a entrar na universidade. Você possa ajudar alguém a crescer e desenvolver espiritualmente. Faça isso. Sabe por quê? Você acha que essa história de Moisés, eu já disse para vocês que há uma conexão, e eu quero provar agora que essa conexão, finalizando o meu sermão, essa conexão é clara entre Moisés e Cristo. Abra, por favor, em Mateus capítulo 2. Eu não vou poder ler, mas eu queria que você lesse depois lá, Atos 20, todo o texto, para você fazer uma comparação. Mas veja olha a teologia fantástica na Escritura, a comparação que é feita na própria Bíblia entre Moisés e Cristo. Que mostra que Moisés, o próprio nome Moisés, libertado das águas, ele não podia libertar ninguém, porque ele mesmo foi liberto das águas, ele mesmo foi liberto do Nilo, ele mesmo foi liberto da boca do crocodilo. Moisés, tirado das águas, esse trocadilho no hebraico é fantástico, tirado das águas, libertado para ser libertador. Mas Cristo não, ele não foi libertado para ser libertador, ele é o libertador de todos. De lá do Egito, veja comigo por favor, versículo 13 de Mateus capítulo 2, Mateus 2 versículo 13, diz assim: irmãos, veja como a Bíblia se completa, aqui não é Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Novo, veja como a Bíblia se completa, veja, já mostrei no domingo passado que começa com nomes, lá em Êxodo, aqui também tem nomes, em Mateus, né? Começa com a perseguição, tentando matar a criança, né? Lá em Êxodo, aqui também, começa com a perseguição, e agora, veja comigo, libertação a partir do Egito, aqui também libertação do Egito, adoção, aqui também adoção, veja comigo, tendo eles, Mateus 2,13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, o pai adotivo de Jesus, porque de fato ele não era sanguineamente pai de Cristo, mas para que Cristo fosse da descendência de Davi, José adotou Cristo como seu filho, e disse então, José, em sonho, e disse, dispõe-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para onde, irmãos? Foge para onde? Foge para o Egito, exatamente para onde Moisés vai fugir, do mesmo jeito que Deus utilizou o Egito para libertar Moisés, para que ele fosse o libertador de Israel. Deus manda Jesus para o Egito, para que ele não fosse morto ali por Herodes, para que ele viesse a ser o libertador do seu povo. O que Moisés está fazendo é contando a história do libertador. O que Moisés está fazendo é dizer, essa minha história aqui é uma história pequena comparada à história do meu Salvador. Veja então comigo, ele diz, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o quê, irmãos? Para o matar, assim como Faraó. Versículo 14, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para onde? Para o Egito. E aí por quê? Porque tinha que cumprir uma profecia do Antigo Testamento, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito. Chamei quem? Meu filho. O libertador vem do Egito. E Cristo Jesus, ele não é um libertador que veio libertado do Egito, mas é Cristo que nos liberta do Egito. Talvez aqui nessa noite você esteja no Egito. Talvez nessa noite aqui você esteja ainda precisando ser libertado pelo Redentor. E eu chamo você em Cristo Jesus, arrependa-se dos seus pecados e creia no libertador, que Moisés era apenas uma sombra dele. Que Moisés apenas apontava para ele. Talvez você tenha chegado aqui com o coração quebrado por estar sendo perseguido como o povo de Deus foi perseguido no Egito. Mas hoje, Cristo Jesus te chama à libertação.
Você hoje, assim como Cristo, que foi o libertador do Egito, você é chamado do Egito para ser liberto por Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmão. Vamos orar. Ó Deus, que palavra linda é a tua, Senhor. Que evangelho completo. Nada aleatoriamente na tua palavra, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes esses detalhes, eles passam despercebidos aos nossos olhos e nós perdemos a glória do evangelho aqui, Senhor. Nós perdemos a glória do evangelho. Mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, rogar por mim e pelos meus irmãos. O Senhor esteja abençoando. A cada momento que nós abrirmos o livro de Êxodo, nós possamos ser abençoados com esse livro, Senhor. Com a história não somente de Moisés, que foi um grande servo teu, mas com a história de Cristo para quem Moisés apontava, Senhor. Senhor Deus, liberta todos os cativos, os oprimidos de alma, alguns ainda escravos no Egito espiritual, que o Senhor venha libertar hoje pelo poder da tua palavra, Senhor. Que o teu evangelho venha fazer sentido na vida de todos nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.